Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar sobre Social Fiction, o livro da Chantal Montpellier, que é da Comic Zone, do Thiago. Inclusive, se você não assistiu aí no final, eu vou colocar ali pra você assistir o vídeo que eu e o Liber, a entrevista que eu e o Liber fizemos com o Thiago, né? Entrevista não, bate-papo, né? Não foi uma entrevista, tipo, faça isso, faça aquilo. Foi um bate-papo que a gente faz todas as quartas e tal. E a gente, sempre que pode, a gente tá convidando pessoas legais, e uma delas foi o Thiago, que é um cara muito gente fina e que foi bem legal, assim, o bate-papo com ele. Bom, esse álbum aqui, primeiro os aspectos técnicos. Ele é feito em papel fosco, papel pólen. Isso eu adorei, sabe por quê? Porque em vários momentos tem esse magenta gritando. Na primeira história, nas outras não. Mas na primeira história tem esse magenta que grita. E ficou muito massa, muito bom, assim, né? Uma outra coisa também que a gente vai ter nesse quadrinho é uma introdução da Natânia Nogueira. É muito legal a introdução dela, mas eu recomendo que você leia depois. Fica mais legal se ler depois, que daí você lê o livro, lê a introdução e volta pro livro, porque a Natânia chama a atenção de algumas coisas que você fala, né? Então é legal ler, mas eu particularmente li depois. Mas é que eu sempre faço isso, sempre leio no final. Mas do que se trata esse livro? Então ele é basicamente 3 histórias maiores e algumas histórias menores, de 2, 3 páginas, às vezes histórias de uma página só. Mas são 3 histórias maiores e algumas pequenas histórias, eu não sei dizer quantas são, mas acho que umas 8 histórias pequenas, né? E ela tá tratando de uma sociedade opressora, né? Então ela lida no mundo no futuro, aonde a sociedade, todo mundo é vítima de governo totalitário. Não é exatamente uma distopia, porque faltam alguns elementos e tal, mas é como que alguns personagens são envolvidos pelos governos totalitários, né? Porque todos os personagens aqui, eles são vítimas, né? Todos os personagens são vítimas de governos totalitários das mais diversas maneiras, eles são vítimas. E isso também é interessante, né? Então, assim, são histórias densas, são histórias complexas em alguma medida, que te deixa pensando. Às vezes tem alguns lapsos temporais também que fica difícil de entender o que está acontecendo, principalmente na primeira história, né? Tem uns lapsos assim que você fala, não, mas espera aí, você volta, vai de novo, será que é um sonho e tal? Em alguns casos até. E você vai e volta, mas ainda assim vale a pena, depois tudo se encaixa, né? Quando você chega ao final, tudo se encaixa. Os desenhos da Chantal Montpellier, acho que é Montpellier, não é Montpellier, é Montpellier, são muito bacanas, assim, bem aquela coisa heavy metal, né? Afinal, ela escreveu isso aqui pra Metal Hurlant, né? Que é a versão original e francesa daquilo que depois nos Estados Unidos virou a heavy metal. E é muito bacana, recomendo a leitura. E assim, agora entrando um pouco mais na parte mais densa da resenha. Tem, assim, tem 2 histórias aqui que me chamaram a atenção mesmo. A Shelter, que as pessoas ficam presas dentro de um shopping por causa de uma bomba atômica que explodiu. E eu não entendi o final. Quer dizer, o final pode ser 2 coisas. E eu voltei e li de novo, e você pode interpretar o final de 2 formas diferentes. Isso eu acho genial. Me parece que a Chantal Montpellier escreveu 2 finais, e aqui a Comic Zone pegou o primeiro deles, que eu acho mais interessante porque deixa pro leitor imaginar o que é esse final aí, né? Cabe ao leitor imaginar esse final. Então, hardcore, heavy metal, muito bacana, muito legal, porque
vai adensando, 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 e você vê o nascimento de um governo totalitário, de como é que se nasce um governo totalitário e quais são as estratégias utilizadas por um governo totalitário. Sem dar muitos spoilers, uma dessas estratégias tem a ver com recolher os livros que fazem pensar, sabe? Então, tem várias coisas, ela está enxergando um governo no futuro, mas ela está enxergando um governo totalitário e como que ele pode mexer com as pessoas. Então é bem denso, bem complexo, bem pega na gente. Uma outra história também que eu gostei, que é uma história curtinha, acho que ela tem 3 páginas. Isso, tem 3 páginas, é a penúltima história que mostra mais ou menos o que a gente está vendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, com esse capitalismo tão exacerbado que a gente vive, né? Claro que você tem que ler, também é uma historinha de 3 páginas, dá para contar mais ou menos, mas só para você sentir o teor. O personagem, ele está lá numa fábrica, todo coberto, com essas roupas, né, de desinfecção e tal, roupa esterilizada, e daí o cara não aguenta mais e morre, tira a roupa e morre. Então assim, ele tá vivendo num ambiente extremamente ruim, é um lixão, é um troço horroroso, e na hora que ele morre, os caras chamam assim, tem uma fila de pessoas para aceitar aquele emprego de merda, aquele emprego horroroso, né? Porque a sociedade tá tão... As pessoas estão tão desesperadas que elas aceitam qualquer coisa, inclusive ficar num lugar que é insalubre, né? Então, é disso, e essa é uma das historinhas, tem só 3 páginas, é disso que a Chantal Montelier fala nesse livro, né? Então, são governos totalitários, são personagens que são vítimas de governos totalitários, e, cara... Vale muito a pena, não apenas essas 3 histórias aqui, que é a Wonder City, Shelter em 1996, mas as outras histórias também que compõem as histórias pequenininhas. São muito bacanas, sério, recomendo fortemente a leitura. E, para ler isso aqui, eu lembrei de um disco, eu não tenho o disco com a música original, mas eu tenho esse aqui, ó. Opa, e caiu lá o negócio. Eu tenho esse aqui que é ao vivo, do Alice Cooper, que é a música Brutal Planet, né? Um planeta brutal, que é mais ou menos o que a gente enxerga nesse social fiction, um planeta brutal, claro, por conta de uma sociedade opressora, oriunda de um governo totalitário. Então, assim, pessoal, a Chantal Montelier com social fiction, eu acho que casa, pelo menos, com a música Brutal Planet do Alice Cooper. Não casa tanto com No More Mr. Nice Guy, mas olha só, e até... Olha aqui, olha, até casa. Acho que o Alice Cooper sabia desse livro aqui e fez a foto igual, olha só. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, a gente agradece. E, claro, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que é sempre legal dialogar com a galera. Beleza? Até mais!